E aí, pessoal? Belezinha? Tranquilidade, pessoal? Bom, vamos lá. Partindo para a parte 4 aí dos exercícios sobre assunto, tema e tese, né? E lembrando, o que a gente está fazendo aí nessa bateria de exercícios que já começou faz tempo? A gente está tentando reconhecer qual é o assunto, que é sobre o que fala o texto, mas vendo de uma maneira bem geral, bem genérica, né? Bem ampla. Vendo o tema, que o tema já é uma especificação do assunto, ele já é menos geral. E vendo a tese, né, que é a opinião do autor, né, vendo qual é a opinião do autor aí, né, ou ideia principal do autor sobre o que está sendo falado. Né? Aí tem gente que vai chamar de ideia principal, eu gosto mais de opinião do autor. Né? Mas enfim, a gente está vendo onde? Em fragmentos de texto. E como são fragmentos de texto, lembrando, né, são pedacinhos, textos muito pequenininhos, nem sempre a opinião está clara ali, às vezes é só mais uma informação. Mas a gente consegue, né, fazer ali uma síntese daquilo ali que vai valer como ideia principal, que vai valer como a tese do nosso exercício. Tá claro isso? Tá? Então vamos lá para 16? Vamos lá, a gente já fez 15 frases anteriormente. Vamos lá para 16. 16 diz o seguinte: o secretário do Ambiente, André Correia, reconheceu nesta terça-feira, dia 9 de julho de 2015, o texto é velho, claro, não tem problema, que agrave a situação de abastecimento. O Estado terá que atravessar o período de seca com os reservatórios na metade do nível registrado no mesmo período de 2014. Beleza. Então vamos lá. Sobre o que é que o texto está falando? Hein? Qual é o assunto aí desse texto? Hein? Ele está falando de questão de abastecimento, não é isso? Abastecimento de quê? Ele está falando de período de seca, então está falando de abastecimento de água. Certo? Sim? Tranquilo? Ele fala qual local aí? Não, ele fala? Não, não fala, né? Mas se eu não me engano isso era Rio de Janeiro. Mas de qualquer forma, a gente trabalha com o que está visível aí, né? Então aí o assunto é abastecimento de água. Certo? Tranquilo? Esse é o nosso assunto. E sobre o que o maluco está falando aí? Que vai sobrar água, vai faltar água, qual é a história aí? Para a gente já detectar qual é o nosso tema. Bom, ele fala que é grave a situação. Então, se é grave a situação, né, foi o secretário do Ambiente aí, né, o tal do André Corrêa, falou que é grave a situação. Se é grave, tá sobrando água ou faltando água? Tá faltando água. Então é falta de água. Falta de água ou falta d'água, tanto faz. Certo? Tranquilo? Beleza. Né? O tema aí é falta de água. A questão do abastecimento, né, implica aí falta de água. E o que ele está falando aí sobre a questão da falta d'água? Está falando que o Estado vai ter que atravessar aí um período de seca, pois os reservatórios estão na metade, né, em relação ao nível registrado em 2014. Então 2015 está na metade, né? Tem metade do que teve em 2014. Então é em cima disso que a gente tem que montar a nossa tese, porque é a informação que o texto deu, né? O que a gente tem para trabalhar. Então como é que a gente vai anotar essa parada aí? Que se falou que é grave, ele deu lá a opinião dele. Então a gente vai começar botando um texto que permita inserir esse grave aí, né? Então, a falta de abastecimento
de água é grave em 2015. Certo? Ele está falando do ano 2015. Tranquilo? A gente poderia botar inserir o estado, se a gente lembrasse aí qual é o estado que diz respeito a essa notícia. Se eu não me engano é Rio de Janeiro, mas não vou me arriscar a colocar, já que a gente não tem essa informação no texto. Beleza? Tranquilo? Tá? Joia? Então, falta de abastecimento de água é grave em 2015. Isso aí já é um textinho que já mostra aqui a opinião do autor, quando a gente coloca o é grave. Certo? Tranquilo? Então 16 era só essa paradinha aí, tá? Simplesinha 16. Vamos lá para 17? 17 diz o seguinte: há uma semana, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, né, também chamado de MPF, deflagraram a Operação Desiderato contra fraudes praticadas por médicos e empresários no Sistema Único de Saúde, o SUS. Então vamos lá, começando pelo basicão. Do que é que fala esse texto? Ele fala lá da tal da operação, né, realizada pela Polícia Federal e MPF, em relação a quem? Em relação ao SUS, não é isso? Né? Não é essa parada? É essa parada. Então, a gente pode começar pelo básico. O assunto é o SUS. O SUS, certo? O Sistema Único de Saúde. Vou botar aqui por extenso e depois a sigla. Sistema Único de Saúde. A parada tem a ver aqui com o SUS. Tá, legal. Mas qual é a situação aqui? Ele está falando da questão dos médicos e empresários que estão lá, né, no SUS, não é assim? Então, a gente pode colocar aqui a atuação de médicos e empresários no SUS. Tranquilo? Joia? E depois a tese. Qual é a tese aí? Qual é a opinião dele sobre a parada aí? O que você tem aí, na verdade, é uma tese em cima de um fato, que houve fraudes aí praticadas por médicos de saúde, e aí teve a ação da Polícia Federal e do Ministério Público para ir atrás desses caras cometendo fraudes aí no Sistema Único de Saúde. Então, vamos lá, qual é a tese? Polícia Federal Polícia Federal e Ministério Público Federal iniciaram operação contra o quê? Contra fraudes dentro do SUS. Beleza? Tranquilo?
Então, é o que a gente tinha para dizer. Não tem muito o que inventar, nenhuma opinião clara aí, não. Mas a gente faz um resuminho como ideia principal. Para representar a tese, né, desse fragmento aí do caso 17. Beleza? Então era isso que a gente tinha que ver, né, e anotar coisas parecidas. De novo, vou lembrar sempre, né, se a sua forma de pensar e escrever aí, né, seja o assunto, seja a tese, né, for um pouco diferente, não tem problema, né? Organizar a frase diferente, não tem problema. O conteúdo é que tem que girar em cima da mesma informação, da mesma ideia. Beleza? Vamos lá para 18? Indo para 18, fragmento 18. Vamos lá, fragmento 18 diz o seguinte: depois de 8 meses de sumiço de 43 estudantes secundaristas mexicanos, emboscados por policiais fardados quando voltavam de passeio em 3 ônibus, as famílias continuam as buscas pelos jovens e têm esperanças de que eles estejam vivos. Né? Bom, lemos isso aí. Você está vendo que a situação aí fala do sumiço de 43 estudantes, né? Eles foram emboscados por policiais, né? Estavam voltando de um passeio e as famílias, obviamente, continuam as buscas, né? E o que família sempre tem é esperança, né? Esperança de encontrar seus parentes vivos, né? Em situações como essa, ou acidente, ou qualquer coisa do tipo, tá? Então vamos lá. Qual é o assunto, né, desse texto aí? O assunto está aqui, primeira linha. Né? O sumiço de 43 estudantes secundaristas mexicanos. Né? O assunto é o sumiço de 43 estudantes. Não precisa nem botar os secundaristas, mas vou botar. Tá? Vou botar mexicano direto que já é o suficiente. Deixar o assunto mais curtinho possível. Tá? Bom, sumiço de 43 estudantes mexicanos. E aí, qual é o tema aí? Qual é o tema? O tema é, né, a busca, não é isso? A busca pelos 43 estudantes mexicanos depois de 8 meses. De 8 meses. Sumidos. Certo? Tranquilo? Então, esse é o tema. Busca pelos estudantes mexicanos, né, desaparecidos, claro, né? Depois de 8 meses sumidos. Tá. E qual é a tese? A tese é a questão das famílias aí, ainda com esperanças, né? Certo? Então a gente vai anotar em cima disso aí. Famílias dos 43 estudantes mexicanos sumidos ainda têm esperanças mesmo passados 8 meses de terem
sofrido uma emboscada por policiais. Né? Aqui a gente pode botar os policiais sem nenhum problema, né? Para ficar mais completinho. Tá claro isso? Tá? E repare que é uma síntese do que foi dito aí nesse textinho aí, né? Não tem exatamente uma opinião talvez estivesse ali mais perto da ideia de esperança, né? Mas na verdade a esperança também é um fato que pertence às famílias, né? É a crença das famílias atualmente em relação aos seus, né, certamente filhos aí, parentes, né, sobrinhos e etc, né? Que as crianças podem ser sobrinhos, primos, afilhados, né, netos, enfim, né, de algumas outras pessoas aí, todas elas, claro, parentes. Então 18 foi essa paradinha, né? Resolvemos a 18. Vamos lá para 19? Vamos lá para 19. 19 diz o seguinte: a Feira de São Cristóvão tem a honra de receber a artista baiana Maria Bethânia para um tributo aos seus belíssimos 50 anos de carreira. Então, vamos lá. Qual é o assunto aí? Tá lá a Feira de São Cristóvão. É a Feira de São Cristóvão? Não. O assunto é 50 anos de carreira de quem? Da artista baiana, Maria Bethânia. Certo? Então a gente vai anotar isso como? 50 anos. A Feira de São Cristóvão aí entra como só o veículo para festejar isso, né? Só local, tá? Então 50 anos de carreira de Maria Bethânia. A gente podia ter botado só Maria Bethânia, né? E aí o tema ia mudar, certo? Tranquilo? Maria Bethânia, tá. O tema é o quê? O tema é a comemoração, joia? O tema é a comemoração dos 50 anos. Desses 50 anos, né? Vai ter a comemoração. Feira de São Cristóvão no Rio de Janeiro. Você pode botar comemoração dos 50 anos de carreira de Maria Bethânia no Rio de Janeiro, né? E aí, vamos lá, qual é a tese? Não é exatamente uma tese, mas qual é a ideia principal aí? Foi dito lá que a Feira de São Cristóvão tem a honra, né? A gente pode pegar a palavra honra, né? Então a gente pode colocar aqui que a Feira de São Cristóvão, Feira de São Cristóvão, realiza um honroso tributo, aos 50 anos de carreira. Isso aqui não tem jeito, tem que repetir. Tá? De Maria Bethânia. Podia ter inserido aqui o fato de que ela é baiana, não é carioca. Né? E é isso aí, tá? Então, onde que tem a tese aí? Se chegar um cheirinho de tese, a opinião tá aqui no honroso, né? Na questão da honra
que deu aqui para pensar, para a gente pegar e fazer como tese, né? Apesar do que a gente não tinha exatamente uma opinião claramente veiculada aí. Tá claro isso? Tá? Mais 19, foi? Tá beleza? 19? Notou aí? Então vamos lá para 20? Vamos lá para 20. 20 pequenininha. Vamos ver se é facinho de fazer. Vamos lá. Esquecidos pelos poderosos, o Capão Redondo, periferia paulista, né? Tá falando lá de São Paulo, um bairro lá de São Paulo, né? Município, não sei exatamente, está entre as zonas mais violentas do país. Bom, essa é a informação aí, né? E aí ele está falando sobre o que ou sobre quem nesse texto, né? Está falando sobre Capão Redondo, que é lá de São Paulo, não é isso? Capão Redondo, São Paulo. Então basta isso, né? Capão Redondo, São Paulo. SP. Joia? Né? E aí qual é o tema? Ele vai falar de que é uma das zonas mais violentas do país, né? Então a gente pode anotar o tema como violência no Capão Redondo. A gente dá uma especificada no assunto. Violência no Capão Redondo. Tranquilo? Foi? E aí o que ele fala sobre essa violência? Que está entre as zonas mais violentas do país, não é isso? Certo? E que, é claro, isso é decorrente de o Capão Redondo ser esquecido pelos poderosos, pelos políticos, nesse caso, né? Pelo poder político. Então a gente vai anotar isso como? A negligência, né? Podia botar o descaso, a negligência do poder político deixou, ou fez com que, tanto faz. Vou botar fez com que o Capão Redondo São Paulo, se tornasse um dos lugares mais violentos do Brasil. Certo? Ficou até maior do que estava o texto, mas enfim, é um redizer o que estava ali, não tinha muito como fugir. Tá? Tranquilo? É porque praticamente a frase toda veicula a ideia central do cara aí. Legal? Tranquilo? Beleza? Então a 20 foi essa paradinha, vimos aí o assunto, o tema é a tese, né? Se pintou alguma dúvida, reveja a parte que interessa, a frase que interessa, né? Para tirar dúvida, para ver como é que foi o nosso raciocínio. Beleza? Tranquilo? Então fechamos essa conta aí, tá? Partiu, fui!